E aí, pessoal do Vamos Tricolor, tudo certo? Sou o Lucas Tosetti aqui, mais uma vez com meu amigo Júlio, para trazer para vocês um vídeo diferente. Não é um pré-jogo, não é um pós-jogo. Tudo bem que depois de fazer um pré e um pós-jogo de São Paulo e Ituano, não sei se eu quero muito fazer isso. Mas então, estou aqui com o Júlio para trazer para vocês um vídeo diferente. Dessa vez a gente vai tratar sobre onde a gente acha que o São Paulo vai acabar, né? Onde o São Paulo vai ficar no Campeonato Brasileiro. E de quebra a gente já também dá um pitaco nosso sobre os outros times do Brasileirão. Então é isso. E aí, Júlio? Tudo bem, cara? Tudo bem, né? Sempre em busca de trazer conteúdo aí para os nossos fiéis inscritos, né? Nossos 65 Fiel inscritos. não, pô. Calma lá, velho. Fiel não, pera aí, palavra errada. Nossos leais seguidores e inscritos. Peço perdão pelo erro. Mas estamos aí, né? Estamos aí tentando trazer entretenimento, porque o São Paulo tá difícil, só entreter rival, né? Entreter a gente que é bom nada. Mas, enfim... Tier list, começar, bora? Vamos começar. Acho que a galera tá vendo aí, né? A gente tem cinco categorias. Favorito, briga pelo título, briga pelo G6, sem sustos e briga pelo Z4. E aí, né, os 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, antes de mais nada, eu já quero começar fazendo uma introdução que, para mim, diferente de outros anos, com tanta instabilidade de tanto time considerado grande, eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim é um dos primeiros anos que, assim, cara, tirando ali 5 ou 6 times, o resto pode tanto terminar em sexto, sétimo, como terminar em último, tá ligado? Então, assim, tem Justo. time muito inconstante nesse Brasileirão, tá ligado? Até dando já essa visão geral sobre os outros clubes. Mas, assim, sinceramente, eu acho que, assim, vou dar um exemplo. Não só o São Paulo, que eu acho que vai entrar nessa categoria. São Paulo, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, cara, Santos, tá ligado? Eu acho que tem muitos... Bahia, eu acho que tem muitos times que, cara, pode engrenar e ganhar 3 vitórias seguidas, aí o time que tava em 15º sobe para sexto, mas se também perder 3, a torcida já joga contra e aí o time se afunda. Então acho que nesse Campeonato Brasileiro existe muita possibilidade disso, cara, porque tem muito time muito inconstante, demonstrando quase nada de futebol, então acho que acaba gerando um equilíbrio, tipo, para baixo por conta disso. Perfeito. Vai ser um campeonato eliminado por baixo, né? Como tem sido, tirando 2, 3 times que despontam, né? De resto, sempre é assim. E tanto é que chega a virar G8, G9, com 15 times disputando a última vaga. E essa onda aí, eu acho que você prefere começar pela ordem dos times, você Eu quer já acho dar que um dá, acho que dá para começar favorito? pela ordem dos times. Só um parênteses. Nesse briga pelo G6 e tal, se a gente quiser colocar um parênteses de que, cara, muito provavelmente vai ser G7 ou G8 ou G9 até, porque você vai ter time forte ganhando Copa do Brasil, creio eu. Você vai ter time brasileiro chegando longe de Libertadores. Vou colocar até um G9, até G9. Pronto. Até Então, G9. então é isso, né? Então, cara, acho que vamos começar pela ordem dos times e bora lá, tá ligado? Eu acho que esse é um vídeo menos sobre o São Paulo e mais sobre o que a gente acha sobre o futebol brasileiro, mas, mano, bora que bora. Então, Bora começando com o lá. nosso coelho, o América Mineiro. Qual a sua opinião, Julião? Bom, o América, nessa última temporada, né, ele brigou até com o São Paulo pela última vaga para Libertadores e não conquistou essa vaga por um impedimento marcado no último instante do campeonato. O América tinha feito um gol no finalzinho, o que tirava a vaga do Fortaleza e dava a vaga para o América. Bom, o América jogou a Libertadores ano passado, né? O América se classificou no ano retrasado. Eu diria que é um time que briga por G9, cara. Eu diria que é um trabalho, assim, 2 anos constantes. É um time que enche um pouquinho o saco de times maiores, sabe? Um time... Aquela pedra no sapato, sabe? Eu coloco a América numa briga pelo G9. G6 não, uma briga pelo G9. G6 eu já acho demais, mas o América é um candidato, sim, a chegar na Libertadores por conta dessa quantidade enorme de vagas que a gente tem. Cara, concordo com você. Eu acho que o América Mineiro, há um tempo atrás, se você for pegar ali 2017, 2016, era um time que subia, você sabia que ia cair no outro ano. Mas, cara, hoje não é nenhum absurdo você falar que dá pra confiar muito mais no América Mineiro do que num outro time do estado dele, do que o Cruzeiro, por exemplo.
Não Perfeito. falando das histórias dos times, obviamente, mas assim, o América, tipo, cara, foi pra Libertadores ano passado, disputou Libertadores ano passado, quase classificou pra desse ano também. Então acho muito justo. Inclusive, assim, se você vê o 11 inicial do América e coloca esses 11 caras em outro time, em um time grande, provavelmente eles não renderiam, tá ligado? Pô, você Com tem certeza. Everaldo, você tem uns caras que, assim, cara, O já Lobo. foram testados em times grandes e eles não renderam. Mas por conta de você ter uma torcida menor, um time assim de menor expressão, com todo respeito, esses caras acabam rendendo mais, tá ligado? Então, até o próprio Wagner Mancini, que em outros clubes não fez bons trabalhos, no América Mineiro ele, cara, consegue entregar assim um desempenho muito bom. Então acho mais do que justo colocar o América nessa briga aí por G9, tá ligado? Perfeito. Eu só queria dizer que eu sinto falta do Wagner Mancini no Corinthians, né? Acho que deveria voltar, dar mais tempo para o homem trabalhar. Mas, de fato, você tocou no ponto perfeito. Assim, acho que o América deu espaço a jogadores que em clubes grandes não renderiam tanto quanto estão rendendo no América. Por conta não tem tanta pressão, claro que é um time considerável no Brasil, só que não é do gigante, né? Não está na prateleira dos gigantes. E assim, né, meu único adendo com a América, claro, é só tocar no assunto, é que o América gosta de dar segunda chance para uns caras nada a ver, né, como o Marcinho, por exemplo. Mas enfim, assunto para outras horas, para outros canais, né? Aqui a gente está falando sobre o Campeonato Brasileiro, posições, e é isso. Um time bem montado que acho que concorre a um G9, sim, sem dúvida. E o nosso querido Bahia, grande Clube Esporte Bahia. Vou começar aqui falando que assim, acho que o Bahia tem alguns nomes bons, o Biel, o Luciano Juba, outros caras que eu acho assim bem razoáveis para nível de Série A. Mas cara, o Bahia ele entra naquele quesito que eu falei que assim, pode tanto brigar por G9 como pode brigar pelo Z4, tá ligado? Depende muito se o grande grupo City vai dar tempo pro seu treinador. Eu acho que isso daí não é um problema muito grande, mas é o que eu falei, tá ligado? Pode ser um time que engate 3 vitórias e comece a jogar bem, ou pode ser um time que, assim, seja o time que tomou, 5-0 do esporte, tá ligado? Mas, assim, pode variar bastante. Então, assim, eu colocaria, por conta das peças que o Bahia tem, acho que tem alguns jogadores interessantes, eu colocaria no Sem Sustos. O Sem Sustos ali é a região da sua. É que assim, agora todo mundo vai para uma competição internacional. Se você for pegar o Perfeito, Campeonato perfeito. Brasileiro, só 2 times não ficam no limbo. Então, assim, eu acho que pode colocar no Sem Sustos, mas como eu falei, é um time gangorra, entendeu? Pode variar para cima, pode variar bem para baixo, mas eu coloco o Baiano Sem Sustos. Até por ter acabado de voltar da Série B e tal, eu coloco um degrau abaixo do América Mineiro. Bom, eu acho que eu acompanho a mesma linha, considerando sem sustos uma zona de classificação para a Sul-Americana, eu concordo, porque o Bahia teve um começo meio conturbado nessa temporada, né? Tomou algumas goleadas na Copa do Nordeste, não desempenhou bem. No Campeonato Baiano foi campeão, mas também o seu maior rival, o Vitória, enfrenta uma terrível crise, né? O Vitória eliminado, nem chegou na final, o Vitória não vai jogar a Copa do Nordeste ano que vem, não joga a Copa do Brasil ano que vem. Facilitou muito para o Bahia, né? Que vem sendo campeão baiano de toda forma. E a sensação que me passou do Grupo City até o momento é que o Bahia meio que vai ser um clube laboratório. Eu espero estar errado. Eu queria que, acho legal que os clubes do Nordeste venham a crescer, assim como o Fortaleza tem crescido muito. Mas a sensação que me passou pela média de idade do clube, do time, enfim, me soa como um time laboratório. Não, acho que não chega a brigar por G9. Não sei se Z4, porque é um time que tem peças aqui e ali que dão uma segurada assim na barra. Eu colocaria em Sem Sustos também. Eu acho que Sem Sustos tá Acho que o perfeito. nosso Bahia pega a Sul-Americana, pelo menos ali. Um Pega, péssimo. pega, É, pega. concordo Eu acho, também. eu acho que tá mais pra Sula do que pegar um G9, sabia? Pelo Eu menos minha também. sensação assim. Não, concordo também. Agora vamos falar do nosso querido glorioso Botafogo. E, cara, eu acho que o Botafogo é o primeiro caso de time grande que, assim, fazendo um breve resumo sobre o Botafogo, né? Botafogo no passado teve esse puta gás, assim, da torcida de ser um clube que tava largado. Primeiro, já subiu como campeão da Série B no ano de 2021, onde ninguém acreditava. Muitos temiam pelo fim do clube.
Vem o John Textor, o Botafogo se transforma em SAF e todo mundo começa a acreditar em um futuro muito melhor, né? Assim, 2022 foi um ano razoável para o Botafogo, mas eu acho que de verdade o torcedor esperava nesse começo de ano que o time já estaria assim, como eu posso dizer, com uma cara melhor, até com contratações de peso. Mas assim, até por casos como o do Jefinho, onde o Joe Textor deu a entender que o Botafogo era basicamente um clube satélite, entre outras coisas, o Botafogo está nessa situação. O Luiz Castro está sendo bastante criticado pelo futebol do Botafogo está apresentando. Foi campeão agora da Taça Rio, mas sinceramente, campeão de quinto lugar. Campeão do quinto lugar, né? Eu acho que não dá para considerar muito. O Botafogo no primeiro jogo da Sul-Americana, ele empatou 2-2 com o Deportivo Magallanes, com 1 a mais desde o começo do segundo tempo. Então, assim, o Luiz Castro está sendo bastante criticado e o time não está respondendo. Além de tudo isso, os reforços que o John Textor prometeu ainda não chegaram. Então, para mim também é mais um time onde existe... É um time gangorra. Pode brigar lá embaixo e pode sonhar com um G9. Eu coloco o Botafogo no sem sustos ainda, mas entendo quem coloca por briga pelo Z4 por um motivo. Eu acho que ainda tem alguns jogadores, como o caso do Tiquinho Soares, ou outros jogadores que eu considero bons. O próprio Lucas Perry em São Paulo está se demonstrando um goleiro sólido. Você tem o Adrielson na zaga, outros nomes que eu acho assim, interessantes, mas como eu falei, pode ser um time de gangorra para cima ou a gangorra descer para baixo. Descer para baixo é foda, mas enfim. Eu acho que minha opinião sobre o Botafogo é essa, cara. Eu coloco assim, no meio do sem sustos ou no final, porque o futebol demonstrado até agora é muito fraco. Tipo, muito, muito fraco, assim. Cara, eu já jogaria por uma briga pelo Z4. Eu, sinceramente, não tenho esperança alguma no Botafogo. Eu sinto que o Botafogo, mais do que o Bahia ainda, se tornou um clube meio laboratório também, né? Essa ida do Jefinho pro Lyon... o Textor fazendo um Pix do Itaú pro Bradesco, tá ligado? Tipo, pega aí, John Textor, passa o Pix aí, ele pagando ele mesmo, tá ligado? Sensação que passa, claro, o cara quer ganhar dinheiro, o cara vai deixar o cara rendendo na Europa ou aqui? Vai mandar pra Europa, tá ligado? E eu sinto que o Botafogo não é a prioridade do John Textor, eu sinto que o Botafogo é o Botafogo. É o Botafogo, eu não tenho muito o que dizer, assim. Eu acho que eu acho que assim, a gente pode colocar em briga pelo Z4 e pode rearranjar depois, entendeu? Perfeito, vamos vendo o andamento. Acho que briga pelo Z4 tá, por enquanto, tá de boa, mas acho que a gente ainda vai mudar isso aqui. Pode ser. Seguindo aqui no nosso quarto clube, temos o Clube Atlético Mineiro. Eu acho que essa é uma boa discussão, cara, porque assim, eu fico muito na dúvida entre colocar o Galo para brigar pelo G6, não acho o G9, acho que é um time para brigar pelo G6 ou briga pelo título. Minha questão é o seguinte, o elenco do Atlético deu uma diminuída, assim, nomes saíram como Ademir, o Sacha, que apesar de não serem titulares quando estavam no Atlético, eram caras que compunham muito bem elenco, peças para segundo tempo, etc. Inclusive o Ademir saiu para o próprio Bahia. Mas, assim, você tem o Kudê também, que eu acho um excelente técnico, mas o começo do Atlético na temporada não é de convencer todo mundo. Teve uma derrota na estreia da Libertadores para o Libertad, com o Mineirão lotado, ganhou o Campeonato Mineiro. Mas, cara, mesmo com o América sendo um time competitivo, eu acho que a obrigação do Atlético, dada a situação do seu maior rival, o Cruzeiro, e até por ser ainda muito superior ao América, e também por ter, na minha opinião, um dos jogadores mais decisivos do Brasil, que é o Hulk, acho que era meio obrigação conquistar o Campeonato Mineiro e outros desafios do Campeonato Mineiro, tipo Atlético na semifinal, eu nem consigo considerar. Eu acho que é um bom time, eu acho que é um time que pode se encontrar ainda, mas assim, o Kudê precisa rever alguns pensamentos dele, como colocar o Edenilson e o Patrick juntos, esse tipo de coisa. Então foi um time que até agora não convenceu. Eu acho que tem... O Nacho saiu também, né? Saiu ano passado. Então, assim, você tem um elenco mais bem robusto, né? O próprio Kudê, na entrevista lá, que ele tacou pau aos seus superiores pós a derrota contra o Libertad, era um cara que, tipo, ele até falou que faltava um substituto pro Alan, que quando o Alan não joga, inclusive o Alan, excelente volante, o Atlético não tem cara para repor. E não era isso que prometeram para ele, né? Como você vê, não é só a diretoria de São Paulo que promete e não cumpre. Mas, assim, dito tudo isso que eu falei, tô até me alongando bastante, eu acho que o Galo, cara, por conta dessa instabilidade e etc.,
E também, né, que o time é um com o Hulk e outro sem o Hulk, tem esse ponto também. Eu coloco o Galo, cara, como primeiro na briga pelo G6. Mas assim, considero muito considerá-los ele como briga pelo título, entendeu? Mas eu coloco como briga pelo G6. Perfeito, eu assino embaixo. Eu colocaria como G6 justamente pela instabilidade. Apesar de que o Galo vai ganhar um reforço, né, digamos assim, que é a sua nova arena, né? Sua Sim. nova arena. Eu acho que isso é um fator determinante, querendo ou não, sabe? Você criar uma identidade, ter uma casa, juntar sua torcida, assim, no seu espaço, é impactante, mas devido a essa treta do Cudê com a diretoria, essa incerteza em relação a reforços, eu ainda coloco o Galo na briga pelo G6, com condições de brigar pelo título, dependendo em que momento do campeonato ele vira a chavinha, né? Isso aí vai depender, acredito eu, mas eu Mas pode concordo colocar com coloca o Galo na frente do América. Então, isso. acho que é Exato. isso. Eu acho que dependendo de como se desenhar aqui nossa tier list, dá até para subir o Galo, dependendo dos nomes que aparecem aí, para a categoria não ficar muito lotada, mas tudo bem. Seguindo, nós temos o Atlético Paranaense, que para mim, cara, mesmo sem nenhum reforço de peso, etc., para mim ele é a síntese do briga pelo G6, tá ligado? Eu acho que o Atlético Paranaense, até pela força que ele tem dentro da Arena da Baixada, do grande tapetinho, eu acho que, cara, não vai. Para mim é um time que fica, sendo bem sincero, entre sexto ou nono lugar, na minha opinião. Boa, boa. Eu diria que, cara, essa vaga do G6, essa última vaga do G6 para não, digo de G6 para cima, eu acho que o Galo chega lá, cara. Eu acho que o Galo chega lá. O Galo, perdão, o Furacão. Por quê? Cara, é um time que tá mantendo um nível nos últimos 3, 4 anos que é impressionante. Sim, sim. Impressionante, cara. Final, título de Sul-Americana 2 vezes. Título de Copa do Final de Brasil. Copa do, título de Copa do Brasil, outra final de Copa do Brasil que perdeu pro Galo. Final de Libertadores, cara. O assim, que pode acontecer a sensação como que me passa é que o Galo é um time de mata-mata. Por isso que eu não o coloco ele por briga Furacão, o por título. Furacão, o Furacão. Puta merda, eu tô confundindo, perdão. O Furacão, que estão me mandando mensagem aqui, fica piscando, eu tô me confundindo. Mas enfim, o Furacão é um time de mata-mata, cara. O Furacão é um time que ele vai muito bem em mata-mata. Eu acho que não tem elenco suficiente para aguentar 3 competições, tá ligado? Mas é um time que briga por título na Libertadores. Eu acho que no Brasileirão ainda não. Pode ser que não. aconteça com o Atlético Paranaense, porque aconteceu outros anos, né? Tipo, o time vai chegando em fases agudas dos outros dois mata-matas e acaba, tipo, meio que largando o brasileiro, entendeu? Exato, Tanto que há 2 anos atrás o Atlético, tipo assim, foi se salvar do rebaixamento faltando 3, 4 rodadas, assim, que eles começaram, tipo, olhar pra cima, né? Ficar suave. Mas acho que, assim, que nem eu falei, é um time sólido, que assim, cara, é muito difícil de ganhar do Atlético na casa deles, tá ligado? Muito difícil mesmo. É um time chato, cara. Então, chato. assim, cara, eu acho que, assim, apesar de tudo, pra mim é um time que fica entre sexto ou nono colocado. Seguindo para o nosso rival, o Sport Clube Corinthians Paulista, cara, sobre o Corinthians, né? Esse começo do ano do Corinthians é engraçado porque eu consigo fazer até um paralelo com a diretoria do São Paulo, principalmente em alguns pontos, porque acho que são dois clubes que vivem muito de passado. Corinthians, às vezes, até mais onde, cara, tem 5 jogadores do elenco atual que foram campeões da Libertadores em 2012, tá ligado? Tipo, é impressionante, assim, cara. É impressionante. Os caras estão numa cena de São Paulo. São Paulo tinha isso na época, trazer Lugano, Hernanes 27 vezes. Então, tipo, e também o potencial do Corinthians, tá ligado? Por conta de torcida, etc. Tipo, a dívida dos caras bater quase 1 bilhão é uma vergonha muito grande, tá ligado? Assim, eu não acho o técnico do Corinthians bom, sendo bem sincero. Eu acho muito pouco pro Corinthians. Eu acho, como os caras falam, um estagiário. Eu acho que o Corinthians tem um elenco titular muito bom, um time titular muito bom. Assim, tem caras que mudam o jogo. O Roger Guedes nessa temporada tá jogando muito. Você tem o próprio Yuri Alberto. Você tem, cara, o Fagner, lateral direito. O Cássio, que é um goleiro que garante ponto nos pontos corridos. Você tem caras que, tipo assim, Fausto Vera no meio. Tipo, você tem um bom time, tá ligado? Paulinho, Maicon. Cara, podia falar aqui de inúmeros jogadores que, apesar de veteranos, ainda entregam muito. Cara, eu acho que o Corinthians briga pelo título por conta de ser um time muito inconstante. Eu diria também que entra
no negócio de G6, tá ligado? G6 a G9 também, acho. Eu acho Não, que mais G6... mais G6. Acho que G9 já é demais. Acho que o Corinthians briga ali pelo G6. Tem um problema sério no Corinthians que é o Renato Augusto na recorrência de lesões, né? Então, eu acho que o Renato Augusto é o ponto de equilíbrio desse time do Corinthians e ele muda o jeito de jogar do time, que é impressionante. E eu acho que por essa inconstância dele, a gente não sabe o quanto ele vai estar presente ou não na temporada. Eu diria que o G6 eu cravo o G6 pro Corinthians aqui, eu tenho certeza. Eu acho que pode colocar. Eu acho que ele pode colocar aí, né? Abaixo de Galo e Cap. Mas é isso. Eu acho que tá bom. Coritiba, pra mim, cara, com todo respeito ao nosso coxa branca, mas pra mim, até por conta de ter um potencial de investimento menor que os outros clubes, temporada passada também sofreu bastante para se manter na Série A. Eu acho que o coxa briga pelo Z4, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Estadual, do Paranaense. Cara. Eu acho que, assim, inclusive, né, o São Paulo perdeu um lateral esquerdo pro coxa, né? Tem esse ponto, a gente tem que ressaltar isso. Mas eu acho que, cara, no geral, o coxa briga pelo Z4, entendeu? Não, perfeito. Assina embaixo de novo e cara, não tenho muito o que dizer, né? Pô, o Campeonato Paranaense que não tem a tradição de ser um campeonato forte, né? Os três clubes que eram pessoas mais fortes, no caso, o Cap, tudo bem, né? Pô, o Furacão ganhando tudo, tal, chegando. O Paraná Clube sem divisão agora, né? Acabou. A terceira força do estado, se você for ver, quem assumiu foi o Londrina, né? Tipo, por boas campanhas na Série B, etc. Pois é. Mas o Curitiba é um forte candidato ao rebaixamento, cara. Forte candidato aqui. Não tem muito segredo, não. Agora a gente chega numa discussão boa aqui. Cruzeiro Esporte Clube? Cara, eu vou ser sincero. Assim, começo de ano do Cruzeiro também foi muito turbulento, assim. Tipo, no mata-mata, foi eliminado pelo América, assim, com uma certa tranquilidade. Não posso negar isso. Foi eliminado com uma certa tranquilidade. O Pesolano, que fez um excelente trabalho, um trabalho muito constante no ano passado na Série B, foi demitido, né? E, inclusive, foi para o Real Valladolid, né? Clube também do Ronaldo. Sinal também de um Cruzeiro sendo feito de satélite. Torcida pedindo por reforços, etc. Ronaldo sendo muito incisivo, falando que administrar um clube de futebol não é fácil, etc. As contratações do Cruzeiro também, tipo, o Nicão foi para lá, em São Paulo. Você tem o Wesley do Palmeiras, que, assim, tá sendo bastante cornetado pela torcida, onde o Cruzeiro investiu 15 milhões no jogador. E esse tipo de coisa. Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Cruzeiro, até por essa troca de técnico, né, chegou o Pepa, acho que é Pepa. Chegou o Pepa no comando, etc. Eu não sei se já era um planejamento já, ou foi de última hora, mas assim, pareceu bem orquestrado o movimento do Cruzeiro, porque já tava no gatilho cara e não sei o quê. Mas, cara, até também por essa questão de pressão da torcida, eu coloco o Cruzeiro na briga pelo Z4, velho. Eu concordo. Eu esperava mais, confesso que eu esperava mais. Antes de ver esse começo de ano do Cruzeiro, eu esperava que o Cruzeiro fosse capaz de brigar por um G9, pelo investimento e tudo. Mas a sensação que me passa pelo começo conturbado, essa troca de técnico, um elenco que está sendo cornetado, não se encontrou, não se encaixou, né? As peças não se encaixaram ainda. Briga pelo Z4, mas não sei se é um dos fortes candidatos. O foda é que, assim, briga pelo Z4, mas pode subir, tá ligado? É isso. Inclusive, se quiser rearranjar... Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que, assim, calma aí, coloca o coxa mais à esquerda. Eu acho que o coxa é o principal candidato aí por enquanto. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chances de cair olhando agora do que o Botafogo, tá ligado? Perfeito. Eu acho que, assim... Eu vou esperar mais um pouquinho para trocar, porque a gente ainda vai ter alguns times que a gente vai colocar nesse Z4 aí. Eu acho que quando eu chegar neles a gente vai poder argumentar. Espera mais um pouquinho. Então vamos lá. Próximo time, o Grande Cuiabá, o Dourado. Já chegou. Cara, eu acho que não tem muito o que se falar sobre o Cuiabá. Também foi um time que sofreu, foi o 16º colocado. Foi o time que se manteve na Série A. Cuiabá, né, assim, querendo ou não, acho que tem que se elogiar. Até por conta de não ter um poder muito forte, assim, em questão de torcida, etc. Não ter um poder de juntar, né, a massa muito forte. Que principalmente o estado dele é dominado por Flamengo e Corinthians, assim, de torcida. Uhum. Tem muito torcedor que mora nesse centro, assim, nesse centro-oeste, e acaba não torcendo pro Cuiabá.
Mas, assim, eu acho que, primeiro, tem que valorizar o trabalho, porque, assim, acho que é o terceiro ano seguido que o Cuiabá tá na Série A. Cara, a gente sabe que a maioria dos clubes fica nesse ioiô do cacete. Eu acho que, assim, conseguiu até no ano passado disputar Sul-Americano Cuiabá, então acho que, assim, é positivo, tá ligado? É positivo citar isso. Agora, dito isso, né, você viu que o Cuiabá é um time de muitos refugos de jogadores que já jogaram em time grande, tá ligado? Acho que, pô, você coloca Daverson, Valdívia pouco pica. Jogadores velhos, né, que estão ficando velhos, inclusive não são refugos novos, são refugos velhos. Então, você tem também o goleiro Walter, um bom goleiro, inclusive, tipo, ex-Corinthians e tal. Mas, assim, cara, eu acho que não dá pra sair muito disso. Eu acho que briga pelo Z4 e briga forte, porque, assim, nesse ano não tem o Atlético Goianiense, não tem outros times que são equivalentes ao Cuiabá. Então, acho que, cara, briga forte pelo Z4, velho, sendo bem sincero. Não, totalmente. Eu sinto que aqui agora dá pra gente jogar o Botafogo pra cima, cara. Acho que agora é a hora. Botafogo pra sem sustos e Cuiabá fica aqui nesse lugar. Porque, cara, eu acho que não tem como a gente colocar no mesmo nível Botafogo e Cuiabá. Não existe, tá ligado? Eu acho que o Cuiabá tá abaixo do Botafogo. Não tão. E eu acho que na mesma linha que o Cruzeiro tá um pouquinho acima, mas dá pra equiparar. Cara, é o que você falou. Um trabalho a ser elogiado, um time, pô, tem a minha idade, o time é de 2002. Não tem a massa, não tem muita torcida, tem investimento por trás, é óbvio, né? Para você se manter numa Série A, tem que ter investimento por trás, mas é um trabalho a ser elogiado e que tem tudo para se cair e voltar de novo, e vai ser assassina, né? Infelizmente, um time sem uma torcida para manter é complicado. Mas é isso, cara. Briga pelo Z4 e. Ponto. Agora a gente chega cara. No Clube de Regatas do Flamengo. Cara, assim, Cara. eu acho importante pontuar que é o seguinte: devido ao Flamengo ter uma diretoria amadora, não é amadora a diretoria do Flamengo, tá? Amadora. Com o dinheiro que o clube tem de lucro, no mínimo, assim, no mínimo, não era para ter essa troca toda de técnico. Você vê como a diretoria não vai para nenhum lugar, tá ligado? Mas, assim, dito esse começo, tipo assim, esse começo de ano turbulento, tenebroso, cara, eu fui pesquisar, pra você ter uma ideia, a última vez que o Flamengo terminou o ano, quer dizer, começou e terminou o ano com o mesmo técnico. Foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Meu amigo. Não, desculpa, 2010. 2010 ou 2011. A última vez que o Luxemburgo. Meu amigo. Quer Mas dizer, é o verdade, último cara. técnico que terminou, né, no Flamengo. Então, assim, cara, foi um começo tenebroso. O Vitor Pereira, tipo, de 5 títulos, perdeu 5, tá ligado? Se você considerar a Taça Guanabara um título. Então, cara, muita turbulência nesse começo de ano, jogadores não desempenhando aquilo que estavam esperando, um trabalho muito ruim, demitiu um técnico que, assim, apesar de ter os meus questionamentos, não pode tirar o fato que ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores, que não é qualquer coisa. E, além disso, agora você tem boatos de Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus no Flamengo, e é isso, né? Eu acho que, em comparação no passado, a vantagem que o Flamengo tem esse ano é que vai começar um novo trabalho a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ano passado, o Dorival assume na nona, na 10ª rodada, já com o Flamengo muito atrás do Palmeiras, para, tipo assim, tentar buscar, e ainda focando nas outras competições. Então eu acho, cara, que, assim, o Flamengo não, pelo elenco, não dá para tirar ele do briga pelo título, na minha opinião. Eu acho que briga pelo título, eu acho que não dá para ir para favorito, porque, cara, com todo respeito, com a turbulência que teve nesse começo de ano, não dá pra colocar ele como favorito, tá ligado? Assim, pode vir um Jorge Jesus ou São Paulo, que eu acho que são técnicos decentes, ainda mais pro futebol brasileiro, mas eles são muito 880, tá ligado? Principalmente o São Paulo. Ou pode, porra, a locomotiva rubro-negra, ou pode acontecer nada, tá ligado? Então, eu coloco o Flamengo como, tipo, pelo elenco, que é o melhor do Brasil, na briga pelo título, mas não tem essa certeza, entendeu? De ser o favorito. Pra mim, o Flamengo não é favorito porque o favorito é o Palmeiras. Ponto. Já vou deixar claro isso aqui. Eu sei que tô avançando, mas todo mundo sabe quem é o favorito a ganhar o Brasileirão de novo. E, cara, olhando o parâmetro, a gente já tá mais, tipo, bem que na metade, assim, né? Já foram 6, 9 times. Cara, o primeiro nessa briga pelo título é o Flamengo, cara. Desses que a gente já falou. É um elenco forte, é um elenco recheado de jogador bom. É um elenco que
apesar de estar em cima, o treinador vai iniciar o trabalho bem no começo do campeonato, como você disse, então vai ter tempo, né, de ajeitar, até porque, cara, é mais fácil o cara chegar para ajeitar um Flamengo do que o cara chegar para ajeitar o São Paulo, por exemplo, né? Inclusive, eu acho que o Rogério Ceni seria um ótimo nome pro Flamengo. desculpa. Enfim, cara, briga pelo título. Descartar o elenco como Flamengo de briga de título Maluquice. É loucura. Tanto que os caras, com tanta crise, etc., nos últimos 4 anos, chegaram em 3 finais de Libertadores, tá ligado? Então, trocando técnico e não sei o quê. Então, é muito difícil tirar o Flamengo disso. Perfeito. E Fluminense Futebol Clube, Fluminense do Diniz, para muitos torcedores são paulinos, inclusive saudades dele, para outros nem tanto, mas enfim, falando do nosso querido Flu. Cara, eu acho que não dá para negar que o Fluminense joga um dos melhores futebols do Brasil, quiçá o melhor futebol do Brasil. Tem peças muito interessantes, Paulo Henrique Ganso, zagueiro Nino, goleiro Fábio, John Arias, que está jogando muita bola, Marcelo agora que entrou. Então, cara, apesar de não ser um elenco muito forte, tem o lateral Alexander também, que queria citar que, um moleque da base do Fluminense está jogando muita bola, mas assim, mesmo não sendo o melhor elenco, né? Eu acho que, cara, por conta do futebol jogado, e se o Diniz continuar nessa consistência, acho que, cara, vai ter que ser briga pelo título, entendeu? Na minha opinião. Perfeito, eu sigo a mesma linha. Eu sinto que, em relação ao que o Diniz era no São Paulo, ele amadureceu muito o trabalho dele. Alguns pontos que eram fracos no São Paulo, ele melhorou muito no Fluminense, ele se encaixou com o time gosta muito dele, o elenco gosta muito dele, ele gosta muito do elenco. E assim, cara, pegaram o Flamengo e deram um chocolate no Flamengo, né? Um negócio assim surreal, um futebol muito bem jogado e é briga pelo título. Isso, cara, se o Diniz conseguiu quase com aquele time do São Paulo, com esse do Fluminense, ele tem chance mesmo, viu? Eu acho que é possível. Vou colocar com briga pelo título também. Passando pro próximo clube, eu acho que, acabando sobre o Fluminense, eu acho que é bem justo. O clube se colocou nesse patamar. Obviamente, né? Sempre bom ressaltar. Essa tier list a gente tá fazendo como base antes do brasileiro começar, né? Pode chegar na 5ª rodada, tudo isso daqui tá diferente. Mas, continuando. Falando agora sobre o nosso leão da piscina, nosso Fortaleza, do querido Vojvoda. Acho que é Vojvoda, enfim. Cara, Fortaleza também é outro time que depois de viver uma desgraça anos atrás, né? Ficou 8 anos na Série C, não conseguia subir. Aí com o próprio Rogério Ceni, faz uma campanha muito boa da Série B e sobe para a Série A. Cara, desde lá, né, um Fortaleza que é um time muito constante, né? Foi eliminado pelo Cerro nessa pré-Libertadores, mas um time que, antes não conseguia nem subir para a Série B. Cara, hoje tá todo ano classificando pelo menos para uma pré-Libertadores. Acho que é muita coisa. É um time que, principalmente pelo técnico, que potencializa os seus jogadores, tem um futebol muito constante. Ano passado, o Fortaleza, apesar de ter feito um primeiro turno muito ruim, o segundo turno fez um turno incrível. Jogou muita bola mesmo, e se classificou para a Libertadores, né? Pegou aquela 9ª posição. Então, cara, eu acho que assim, o Fortaleza, cara, é uma briga pelo G9, mais pro G9 do que pro G6, mas briga pelo G9 por conta do seu técnico. E é isso, né? Por conta desse trabalho aí que eu acho que já vai pro seu 3º ano. Então, acho que o nosso time do Fortaleza, ele acaba indo para esse lugar, entendeu? Eu acompanho o raciocínio. Eu acho que Fortaleza tem tudo para chegar na sua 3ª pré-Libertadores, né? Sua 3ª participação, sendo que a 3ª na pré, porque ela disputou a pré também ano passado, esse ano infelizmente não passou. Mas, cara, é um trabalho consolidado, de acordo com as expectativas que o clube tem. Onde o clube pode chegar, eu acho que ele tá chegando, tá ligado? Onde ele tá alcançando, chegou em semifinal de Copa do Brasil 2 anos atrás, chegou em 8ª de Libertadores, sabe? A torcida do Fortaleza tem que ter muito orgulho do que ela enxerga. Desde quando ela subiu da Série C para B, eu acho que é muito orgulho que eles estão sentindo do time deles, sabe? Eu acho que G9 tá perfeito, acho até na frente do América aqui, acho que é mais válido.
E é isso, sem nada pontuar, né? Eu acho que Fortaleza, entre G6 e G9, tá ótimo, Fortaleza. Tá Então, ótimo. seguindo aqui também para o próximo clube, temos o Goiás, grande Goiás Esporte Clube. Cara, eu acho que o Goiás, assim, apesar de ainda ter mantido o goleiro Tadeu, entre outras peças, perdeu seu artilheiro, né? Seu grande artilheiro, Pedro Raul, foi pro Vasco. Cara, o Goiás, inclusive, ano passado, pô, chegou também a ameaçar brigar por Libertadores, depois perdeu um pouco de força, mas chegou a brigar por Libertadores. Inclusive, foi o último jogo do São Paulo na temporada passada. São Paulo ganhou de 4-0. Mas coloco o Goiás como também briga pelo Z4, assim. O começo de ano do Goiás não foi bom. Acho que ganhou o Campeonato Goiano, né? Não tenho certeza disso, mas acredito que ganhou o Campeonato Goiano. Mas eu acredito que o Goiás, no começo desse ano, acaba brigando contra o rebaixamento. Não acho que é o time que é o maior candidato a cair, mas eu acho que ele entra na briga, até por conta da força do seu time titular e também por ter um elenco curto, né, de questão técnica. Eu acho que briga pelo Z4 o nosso querido Esmeraldino. Cara, eu não concordo. Não concordo. Eu não acho que o Goiás briga pelo Z4. Eu colocaria em sem sustos. Sem Apesar sustos? de sem sustos. O último do sem... Mas assim, eu acho que se colocar no último do sem sustos, tem que colocar no último do sem sustos, na minha opinião. Não, tem time que eu acho que tá pior, assim, e time grande. Cara, o Goiás começou bem na Sul-Americana. Confesso que eu não cheguei a ver se foi campeão goiano, eu não tenho certeza disso. Posso até conferir aqui rapidinho. Um segundinho. Peraí. O Goiás perdeu o título, né? Mas beleza, nos pênaltis, tudo. E na Sul-Americana teve um começo bom, cara. Foi contra quem que foi? Foi um time conhecido até. Eu sei que o América pegou o Peñarol. O Goiás pegou alguém também, ganhou, empatou. Eu não tenho essa certeza, assim, eu sei que empatou o jogo. Empatou com o Santa Fé, perdão, empatou com o Santa Fé. Pegou um grupinho meio chatinho na Sul-Americana. E, cara, eu não sei. Eu não enxergo o Goiás com toda essa ruindade, assim, como alguns times aqui que ainda tem na lista. Eu colocaria sem sustos para a penúltima vaga de sem sustos, assim. Eu acho que acho que é um time que dá para ir melhorando conforme passa o tempo, apesar de ter perdido o Pedro Raul, que era um destaque, né? Sem sustos, dá para discutir ainda. Vamos ver. Então, beleza. Indo agora para o nosso tricolor, né? Tricolor gaúcho, Grêmio de Renato Gaúcho, Grêmio de Luis Soares. Inclusive, cara, eu acho uma loucura o Soares estar no Brasil. Vai ser muito da hora, ir no Morumbi para ver São Paulo e Grêmio e ver esse cara de perto. Mas, cara, assim, o Grêmio campeão gaúcho, né? Com alguns sustos, principalmente na semifinal contra o Ipiranga. Um Grêmio que, assim, até mostrou um bom futebol. Você tem o Soares, acho que como principal destaque, né? Tipo, vendo a diferença que esse cara faz, como ele cria oportunidade sozinho. Cara, é que assim, eu acho o time do Grêmio muito bom do meio pra frente. Agora, do meio pra trás, eu acho o time... acho um time Reinaldo, Bruno Alves. Eu acho um time bem questionável. Então, cara, assim... por conta do Soares e por conta do ataque bom, eu coloco tipo de briga pelo G6 até o G9. Mas o sistema defensivo, na minha opinião, preocupe muito, muito. Mas é isso. Eu colocaria o Grêmio entre o Corinthians e o Fortaleza ali. Eu acho que seria o lugar ideal para o Grêmio. O Gaúcho parece que nasceram um para o outro. Cara, apesar dos sustos no Campeonato Gaúcho, é um time que apesar do susto, me parece um seguro ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei explicar, mas eu acho que é um time que não Sul-Americano é pouco para esse time, briga pelo título é muito. Acho que entre G6 e G9 tá ótimo. Acho que o Grêmio chega na Libertadores novamente. E aí é uma copeira, né? Aí Libertadores é outra coisa, a gente fala outra vez, mas o Grêmio é um time que sempre chega na Libertadores com... assim, cara, depois que o Grêmio, aquele grande super Grêmio com Douglas Costa, caiu, cara, eu não duvido mais de nada. Então, assim,
que eu falei, a ver o sistema defensivo do Grêmio, inclusive o Grêmio estreia contra o Santos, mas eu acho que, cara, pode variar muito por conta dessa defesa fraca. Mas assim, também concordo com você, eu acho que, pô, pelo potencial que tem, pode ser um time ali que, pô, briga ali, pode ficar sexto, sétimo, às vezes até surpreendendo, ficando mais acima. Mas é isso. Indo para o rival do Grêmio, né? O Internacional de Porto Alegre. Cara, eu acho o Inter muito engraçado, porque assim, eu não gosto do técnico Mano Menezes. Acho um técnico atualmente medíocre, tá ligado? Apesar de ter sido vice-campeão ano passado, eu acho que assim, o trabalho esse ano não evoluiu em nada. O Grêmio é eliminado pelo Caxias na semifinal do Gaúcho. Você tem agora, né, o Grêmio ontem, a gente tá gravando isso na quarta-feira, dia 12. O Inter ontem ganha do CSA de 2-1, mas o Alan Patrick sai machucado. A gente não sabe qual é a gravidade da lesão, mas Alan Patrick disparado, melhor jogador. Então assim, cara, é o Inter que chega no Campeonato Brasileiro com incertezas. Com muitas incertezas. Porém, cara, é importante ressaltar que no meio do ano chegam tanto Charles Arangues e Ener Valencia. Que, cara, são jogadores que, assim, pô, pra nível brasileiro, se eles funcionarem, pô, eu acho... Estão acima. Eu acho que estão acima, assim, acima da média com uma certa folga. Então, tipo, Ener Valencia, pra quem... Tipo, Arangues, um bom jogador chileno. E, cara, Ener Valencia, assim, pô, foi o destaque do Equador na Copa do Mundo, né? Assim, por conta dele, o Equador não chegou nas oitavas de final, né? Fase de mata-mata na Copa. Então, assim, considerando isso e achando que se o Mano fazer um pouquinho mais, ou até uma troca de treinador possível, o Inter, eu acho que tem um time razoável para bom. Cara, assim, no começo eu colocaria no sem sustos, porém eu acho que pela qualidade que esse time terá em breve, que chegará os reforços em junho, julho, eu coloco esse time também na briga pelo G6 até o G9, tá ligado? Cara, eu acho que minha opinião agora, a gente chegou num ponto que eu trocaria o Inter pelo América. Eu deixaria o América em sem sustos e jogaria o Inter pra briga pelo G9. Pode ser. Porque, assim, cara, eu entendo a sua opinião sobre o... Peraí, eu acho que o Inter tá na frente do Grêmio ainda. Essa é a minha opinião, né? Ah, não, esquece. O Soares, né? Não tem como. Cara, eu gosto do Mano até. Eu acho que, apesar da mente já ultrapassada, né? Do trabalho já ultrapassado pelo tempo que ele tá no mercado, as ideias estão ficando passadas, ele é retranqueiro. Porra, mas o cara foi vice-campeão ano passado. Apesar de ser um campeonato que, pô, o Palmeiras disparou e ficou uma briga ali, eu sinto que o Mano, ele consegue, dentro das limitações do Inter, fazer um time ok, um time razoável, que, porra, um time que chega em umas oitavas de Libertadores, umas quartas de Copa do Brasil, um time que pega um G8, G7. Eu não acho que o Inter chega a sem sustos, não. Eu acho que é um pouquinho acima disso. Eu tenho uma expectativa maior no Inter, apesar da queda pro Caxias. E, cara, o que você pontuou, né? A chegada mano, principalmente do Ener Valencia, cara. Eu acho que é um puta reforço pro Inter. Cara, outro nível. O cara brincou de jogar bola na Copa, né? Apesar do pouco tempo que o Equador teve na Copa. Brincou de jogar bola. Então, eu deixaria o Inter na briga pelo G6 ao G9 e eu colocaria o América aqui na frente. Peraí. Jogaria aqui pra frente do Bahia, né? Porque eu acho que o América, ele... também brigaria lá, mas acho que tá ficando muito grande já essa parte do G6 ao G9, então... Então, acho que encerrando sobre o Internacional, acho válido, acho que dá para colocar ele na última ali. Assim, falando no começo, né, que foi turbulento, obviamente esse time acho que tem potencial para melhora. Mas indo para o nosso próximo time, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras, nosso rival, mas assim, cara, não dá para ser clubista, ser maluco, tem porque segredo, esse time, né? Já vou ter que deixar esse time é favorito, cara, não tem jeito. Apesar de achar que o Abel Ferreira não dá tanto espaço para meninos da base, dá espaço para jogadores com nível técnico bem questionável, tipo, preferir o Breno Lopes do que o Giovani para ter espaço no time titular. Cara, e também porque não acho o sistema do Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras tão confiável como era nos últimos 2 anos, tá ligado? Acho que nesse começo o Palmeiras, tipo, inclusive, acho que um ponto que vale a pena ser citado, o Everton foi o melhor goleiro do Paulistão, porque ele foi testado, né? Ele de fato foi testado. Assim, jogos como até tipo contra o Água Santa no jogo de volta, antes do Palmeiras atropelar o Água Santa,
O Everton faz uma puta defesa, uma defesa muito importante. Exato. Contra o Corinthians, ele garante aquele empate em Itaquera. Então, assim, você pode pegar alguns jogos onde o Everton foi fator determinante, porque ele foi testado, né? Se ele foi testado, quer dizer que o Palmeiras, ele cedeu grandes chances aos seus adversários. Então, cara, assim, mas dito isso, é o trabalho mais consistente do Brasil. Para ganhar desse Palmeiras é muito difícil, apesar do time ter perdido para Água Santa e Bolívar em sequência. Cara, eu acho isso meio irrelevante, sendo bem sincero. Tipo, foi um time que nos últimos 90 jogos não perdeu 10 partidas. Então, assim, cara, apesar de ser rival, apesar de, pô, a torcida dos caras ser muito chata, pô, cara, não dá pra fechar o olho pra como esse time é competitivo, como esse time tem peças. O Palmeiras, ele trouxe, né, apesar da torcida cobrar reforços de peso pelo investimento que o Palmeiras tem. O Palmeiras trouxe, acho que de principal nome, o Arthur do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que eu acho um ótimo nome. Inclusive o Arthur contra o São Paulo, ele virou uma espécie de, pô, Messi do Brasil. Impressionante. Mas, assim, acho uma boa contratação. Então, cara, se você projetar um ataque do Palmeiras com Veiga centralizado, pô, Rony de centroavante, Endrick de um lado do outro, cara, é um ataque muito forte, entendeu? Então, assim, inclusive, né, acho que vale a pena ser citado, é o único Brasileirão que o Endrick vai jogar, né, porque ano que vem, no meio do ano, ele já é liberado, então, assim, é a oportunidade aí que muitos terão para ver o Endrick, assim, no Brasil. Então, cara, assim, eu acho que, como eu falei, não acho que é o Palmeiras mais confiável do Abel. Dito isso, pô, cara, pela consistência, eu acho que entra no campeonato como um grande favorito a ser campeão brasileiro. Sem dúvida. Não acho que não tem muito segredo aqui, cara. O Palmeiras entra em qualquer competição hoje como favorito. Seja Libertadores, seja Copa do Brasil, seja Brasileirão. É um trabalho consolidado, é um trabalho que ganha título todo ano, desde que o Abel chegou, todo ano, toda hora o Palmeiras ganha título. E, cara, mesmo se colocar meninos, colocar Breno Lopes, se colocar minha tia para jogar, o Palmeiras vai ser, é favorito, tá ligado? E vale destacar também, acho que para finalizar, o mental desse time, né? Tipo assim, o mental desse time é muito forte. O Palmeiras não se abala. O Abel potencializou jogadores que, assim, antes dele chegar não eram tudo isso e, tipo, pô, viraram verdadeiras fortalezas dessa equipe com o Abel Ferreira. Então, cara, eu acho que não tem muito o que falar, não tem muito segredo. Eu acho que o Palmeiras entra em mais uma competição como favorito para ganhar o título, tá ligado? Perfeito. Assino embaixo. É isso, acho que foi um poupa-tempo, acho que foi o mais fácil. Exato, mais fácil de decidir. Não tem jeito. E indo para a próxima, agora nós vamos falar sobre o nosso querido Red Bull Bragantino. Cara, eu acho o Red Bull Bragantino uma situação complicada, cara. Que assim, eu vou esperar o quê desse time, tá ligado? Se tem algum cara que você fala, nossa, que jogador no Red Bull Bragantino, se tem um goleiro Cleiton que é muito questionável, se tem alguns caras que, assim, cara, são questionáveis, tipo o próprio Praxedes, entre outros jogadores. O Red Bull Bragantino não trouxe algum nome que você fale, nossa, que cara de peso. E perdeu o Arthur. E perdeu o Arthur também, né, seu principal jogador. Então, cara, eu acho que fica ali entre os census e o briga pelo Z4, hein? Vou ser bem sincero. Cara, justíssimo, justíssimo. Eu colocaria aqui, ó, antes do Goiás, depois do Botafogo. Eu acho que é um time que, cara, quando teve a chance, foi sempre o time do quase ganhou a Sul-Americana, quase chegou na final do Paulista, quase elimina o Palmeiras, quase chega na Libertadores. Não, assim, chegou até a Libertadores, mas conseguiu a proeza de não classificar nem para a Sul-Americana, né? Ano passado ficou no grupo do Estudiantes, né? E, pô, o time terminou em 4º lugar, tá ligado? Não foi nem pra... É isso, quase... É isso, cara, é isso. É um time... O eterno meio de tabela, assim, sabe? Então, e aí, tipo, cara... Mensal, cara. Pode, tipo, subir pra cima, uns caras desse time renderem, pode ir pra baixo também. E, tipo, é isso, tá ligado? Porque, assim, ó, ano passado, quer dizer, ano retrasado, o nosso querido Bragantino terminou em 4º colocado, tá ligado? Fez uma puta campanha no Campeonato Brasileiro. Agora, ano passado, assim, cara, foi um time bem esquecível, assim, tipo, pô, terminou ali em 14º, por aí. Saiu o treinador, aí, porra, aí você perde Arthur agora, você tem jogadores... Cara, o Cleiton é inacreditável, o Cleiton ser goleiro do Bragantino ainda. É inacreditável, cara. É inacreditável.
Então, cara, eu acho que é isso. Mas assim, dependendo de uma sequência ruim, esse time pode facilmente brigar pelo rebaixamento, na minha opinião. Sim, sim, perfeito, perfeito. Então, cara, chegando agora na parte quase final do vídeo, a gente tem 3 clubes para analisar. 3 clubes gigantes que, pô, fase pior ou fase menos pior, são clubes que não vivem em seus melhores dias com a torcida, com as suas torcidas, né? Santos, São Paulo e Vasco. Acho que o Vasco um pouco mais, né? Que tá na desgraça há muito tempo, né? Pô, desde que começou a entrar na desgraça, conseguiu cair 4 vezes. Mas, né? Vamos Surreal. por ordem. Começamos com o nosso Santos Futebol Clube. E aí, Júlio? E o Santos Futebol Clube? Termina. Ele começa com qual perspectiva no Brasileirão? Cara, ó, se eu pegasse o Santos, que jogou o Campeonato Paulista, e analisasse só ele, é briga pelo Z4, pique de coisa 18º, 19º, sem lutar até o final, cara. Cair antes, assim, antecipadamente. O Santos teve 2 jogos agora, né? Depois do Paulista, que foi um jogo contra o Blooming na Sul-Americana. 3 jogos. Teve 3 aquele jogos. jogo contra o Iguatu também lá, que classificou. Perfeito. Cara, o jogo contra o Blooming Foi ruim. foi surreal, horrível, horrível. Inclusive, esse jogo o Santos ficou com um a mais desde o 7 do segundo tempo. O jogo teve 12 minutos de acréscimo. Cara, foi um jogo bem feio, assim. Bem feio, bem ruim. Foi. Cara, no momento, o Santos briga para não cair. Eu acho que, cara, isso sem pestanejar, assim, porque é um time instável, é um time que luta para não cair. Há 3 anos chega, tipo, na penúltima rodada com chance de cair no Paulista. E esse ano, esse Campeonato Brasileiro tem times um pouquinho mais estruturados para disputar. Eu acho que aquela cena de, porra, tem times piores, tá acabando, sabe? Eu acho que chegou um momento que se agarrar nisso não é o suficiente. E apesar de eu achar o Odair Hellmann um bom treinador, eu gosto do Odair, eu acho que, apesar do elenco ruim do Santos, ele é um cara que dá para, tendo um pouquinho de tempo, ele encaixa. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom no Inter, um ótimo trabalho no Inter na época. O Inter tinha acabado de subir da Série B, ele foi ele foi terceiro colocado, se não me engano, na época, que o Palmeiras foi campeão em 18. E, cara, gosto do Odair, mas acho que o Santos briga pelo Z4. Por enquanto, é Z4, mas acho que, no momento, eu diria que Z4 para sem sustos, assim, 17º. Assim, eu vou ser sincero que o Santos, né, ganhou no dia de ontem, né, dia 11 do Botafogo de Ribeirão, né, pela 3ª fase da Copa do Brasil, ganhou fora de casa. Acho que não desempenhou bem, apesar da vitória, mas ganhou o jogo, né, acho que dá uma confiança para a equipe. Assim, não teve reforços de peso, né? Você teve a trinca do Água, tipo, 2 confirmados do Água Santa, né? O Mezenga, o Inocêncio e o Luan Dias que tá. Assim, cara, eu acho que pra Série A não são jogadores que você fala, nossa, que diferença vão fazer. Uhum. Então, cara, eu acho que assim, depende também, mas assim, eu acho que de todos esses últimos anos do Santos que foram sofríveis, cara, é o primeiro ano que, tipo, pô, tem que ficar com medo de fato, tá ligado? Então, assim, Perfeito. eu acho justo. Perfeito. E chegamos, né? Chegamos no inominável. Chegamos onde eu não queria chegar. No querido São Paulo Futebol Clube. E aí, Júlio, começa falando. Ai. Cara, comece falando. A gente tá gravando agora dia 12, né? Hoje eu postei um vídeo sobre a minha sensação no estádio do que foi São Paulo e Ituano pela Copa do Brasil. A sensação que cara, a torcida do São Paulo tá desesperada, a gente tá em desespero, muita gente brigando entre si, a galera não tá se aguentando, o time não empolga, São Paulo tá com muito problema interno, direito de imagem atrasado, problema para renovar com o jogador, briga entre jogador e treinador. E assim, cara, eu não sei se a gente tem um limite de 4 times na briga pelo Z4, porque eu colocaria o São Paulo junto. Cara, botar o São Paulo em 100 sustos é muita pretensão. Mas assim, ó, eu concordo com o que você tá falando, mas como eu disse, pra mim ali dos 100 sustos até os últimos 2 briga pelo Z4, você vai ter aqui, ó, 5, né? 9, 11. Cara, 11 times é muita coisa, tá ligado? Então, assim, é uma gangorra, tá ligado? Na minha opinião,
Por exemplo, eu acho que o São Paulo preocupou menos nesse começo de ano do que o Botafogo, tá ligado? É que assim, vai ter o Vasco ainda, mas eu acho que assim, o Campeonato São Paulo é entre 10º e 15º, na minha visão, tá ligado? Na minha visão. Pode mudar, obviamente, né? Pode mudar, a gente não sabe se o Rogério vai ficar, enfim, a gente não sabe. Mas eu coloco aí nessa faixa, tá ligado? Eu acho que assim, comparado com os outros clubes e pela ruindade dos outros clubes, eu acho que o São Paulo ainda tem jogadores e, olha, sendo bem sincero, eu acho o elenco do São Paulo bem fraco. Mas, exemplo, não é todo esse time aí que briga pelo Z4 ou até alguns do Census que tem um Caleri da vida, tá ligado? Então, por isso, eu coloco no final dos Censusos, tá ligado? Ou, tipo assim, entre ali, tipo, pra mim, na frente do Botafogo, e é isso, tá ligado? Eu acho que quando a gente for opinar do Vasco, eu acho que o Goiás, na minha visão, vai cair pro briga pelo Z4, tá ligado? Mas, assim, eu coloco o São Paulo aí na frente do Botafogo, mas como eu falei e como eu venho falando ao longo de todo esse vídeo, São Paulo pode muito bem cair, mas pode muito bem, pô, brigar por G9, tá ligado? Eu acho que depende muito. Então, eu coloco nisso, tá ligado? Cara, se não mudar o que tá no São Paulo hoje, isso eu não falo de diretoria, eu tô falando de treinador. Mano, não sai mais. Minha opinião é que não extrai mais nada desse time. O São Paulo não cria. Mano, 57 cruzamentos, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. E eu colocaria pra gente poder. Beleza, aqui, pra gente poder conversar, ficar justo, na frente do Bragantino. Na frente do Bragantino, é isso. É isso. Acho que é o suficiente e para mim tá além da conta. Para mim, São Paulo é 13º para baixo. Se continuar do jeito que tá, é 13º para baixo. São Paulo não briga por G9, o time não joga bem, não cria, e é isso. Essa é a minha opinião. E finalizando agora, né, depois de sofrer aqui falando do nosso querido time, falando agora sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, cara, eu vou ser sincero, o Campeonato Vasco pra mim é incerto, tá ligado? Você tem um time titular que eu acho ok, não tiveram reforços assim que você fale, nossa, como o Vasco reforçou o seu elenco. Mas, cara, eu acho que o time titular do Vasco dá pra confiar que vai conseguir a permanência na Série A, tá ligado? Eu acho que tem nomes bons. Eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que em comparação com o Goiás da vida, eu acho que o Vasco ganha essa queda de braço pra terminar nos 100 sustos, tá ligado? Perfeito, perfeito. Eu acho que agora eu acho justo descer o Goiás aqui. Eu acho que até, cara, eu não sei. Eu acho que até depois do Santos, agora pensando bem, eu acho que o Goiás tem mais chance que o Santos de cair, será? Por quê? Putz, cara, é que depende, né? Assim, o Acho Santos que tem. os dois, se pudesse botar um em cima do outro aqui, mano, eu acho que tava perfeito, tá ligado? Eu acho que chances similares, assim. E sobre o Vasco, eu concordo, cara. Eu acho que ainda também é um time em construção. Eu acho que dos últimos anos que o Vasco subiu é o melhor time. Sim, disparado. Eu acho que esse time, cara, eu acho que é sem susto, mas não sem susto, não tanto assim, tá ligado? Não tanto assim. A gente também, o Vasco às vezes começa a empolgar, a gente acha que vai, do nada o Vasco perde esses 20 jogos seguidos. Mas eu acho que tá um pouquinho mais estruturado aqui das últimas vezes. Eu colocaria o Vasco aqui, ó. Joga o Vasco entre Bragantino e São Paulo. Mas assim, então você vai ter que, mano, colocar o Vasco, na minha opinião, ele tá na frente do Botafogo. Demonstrou mais futebol, tá ligado? Justo. O Vasco chegou na semifinal do Carioca. Pronto, eu acho que é assim. Eu vou colocar assim. Na minha visão, acho que o São Paulo fez mais que o Botafogo, mas tudo bem. Se tirando isso. Não, tá. Eu não concordo. Talvez, se fosse justo, eu botaria um em cima do outro, porque o São Paulo não tá merecendo. E, cara, seria um pouco nessa ordem, assim, né? Eu acho que tá bom. Aqui, eu acho até que o Fluminense teria mais chance que o Flamengo. Eu acho que ali de G6 a G9 tá perfeito. Acho que montou uns 6 ali que são fortíssimos candidatos. Sem sustos também. Tá bom, cara. Tá bom. Eu acho que deu pra abordar bem, né? Deu liga, sim. Deu liga. Mas assim, é como eu falei, cara. Eu acho que ali, ó, do Grêmio, até do Fortaleza, eu acho que do Fortaleza, do Grêmio, do Inter pra baixo, cara, pode ser uma variação bizarra, na minha opinião.
Acho que pode ser uma variação bizarra, time que você ficou desacreditado do nada sobe, não sei o quê. Então acho que pode acontecer isso, entendeu? Não, eu concordo. Fortaleza, Grêmio e Inter tem condições de, tipo, descer para sem sustos, assim como tem chance de um desses daqui despontar, sabe? Dar uma chegadinha ali em cima, rabiscar, no finalzinho pegar um G9 e tal. Mas acho que, assim, mano, hoje, analisando ponto a ponto, jogador a jogador, elenco a elenco, é isso. É isso. Acho que essa é a base do que eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro hoje, dia 12 de abril, antes de Eu começar. acho que deu para falar bem. O Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana, né? Do dia 15 e 16 de abril. Mas é isso, pessoal. Espero que quem tenha ficado até o final aqui tenha gostado dessa nossa análise. A gente pode até pesar da mão com algum time, dê a opinião de vocês aí nos comentários. Com o São Paulo a gente foi pessimista, porque, cara, é difícil não ser pessimista. Mas é isso. São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro no sábado, dia 15, contra o Botafogo, no Newton Santos. E até lá, provavelmente vai ter mais algum vídeo. A gente vai falar um pouco mais depois sobre essa polêmica aí do Luan, o Luan podendo ser trocado. A gente vai explicar isso melhor. Mas é isso. Então, agradecer ao Júlio pela presença dele aqui também, para mais esse vídeo. É nosso canal, que isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Deixa o like, compartilha e comenta. E é isso, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e vamos, Tricolor!